Aqui Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Informações gerais para você ficar bem informado nesta terça-feira. A Fundação Cooper Citrus, Credit Citrus e a educação profissionalizante para o agronegócio. Bebedouro aperta o cerco por causa da proliferação do coronavírus e de suas variantes. Vacinação de idosos contra a Covid-19 em Bebedouro. Parceria entre a Prefeitura e a CPFL beneficia a população. Licitação hoje para a contratação de empresa para asfaltamento. Faça doação no Hemocentro em anexo ao Hospital Municipal. Terceira e última parcela do IPVA 2021 vence nesta terça para veículo com placa final 1. Continuam as medidas restritivas na regional do CPP. Cotidiano e quaresma é o tema do editorial. Ferroviária de Araraquara faz 5-0 em cima do Botafogo de Ribeirão e se firma no G2 do Paulistão. Santo André e São Caetano empatam. Santos versus Deportivo Lara da Venezuela, hoje pela Copa Libertadores. Terça-feira, 9 de março, verão brasileiro, lua minguante. Este é o dia de número 68 de 2021. Aqui Ali Notícias, edição 5094, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. A edição de março da revista Aqui Ali destaca os 25 anos da Sobeb Distribuidora. Administrada pelo casal Alessandra e Marcelo Vigo, a empresa se destaca no mercado de distribuição de bebidas em municípios da região. O consumidor final é atendido na loja ou pelo sistema de delivery com preços competitivos. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir os pés no outono e inverno. Atenção total para os novos modelos de botas mais pesadas que irão compor seus looks. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre a importância de ter paciência, principalmente nos dias atuais. Confira também uma seleção especial de filmes e séries para aquecer seus dias em casa. A
crônica O Mal das Cartas aborda como os gatunos de plantão pintam e bordam nesses tempos de pandemia, em busca de salvar a própria pele e de atender a interesses de terceiros. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta terça-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 35 minutos. Temperatura máxima de 31 graus. Umidade relativa no ar, 95%. Para amanhã, quarta-feira, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 30 graus e mínima de 20. Hoje, 9 de março, é o dia de Santa Francisca Romana. Nascida em 1384, ela casou-se aos 13 anos e teve 3 filhos, dos quais 2 morreram ainda pequenos. O marido foi gravemente ferido e o único filho tornou-se prisioneiro de guerra. Seu palácio transformou-se em abrigo de necessitados e ela fundou a Congregação das Oblatas Olivetanas de Santa Maria Noa em 1425. Quando o marido morreu, Francisca Romana entrou para a vida religiosa. Ela morreu em 9 de março de 1440 e foi canonizada em 1608. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 9 de março de 1958, nasceu a boneca Barbie, que hoje é vendida em mais de 150 países. Em 9 de março de 1968, o álbum mais festejado dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, venceu 4 prêmios Grammy nos Estados Unidos. No dia 9 de março de 1970, o presidente Emílio Médici criou a Caixa Econômica Federal, ligada ao Ministério da Fazenda. E em 9 de março de 2005, morreu aos 80 anos, vítima de uma parada cardíaca, o físico brasileiro César Lattes. O cientista foi um dos responsáveis pelo descobrimento da partícula meson pi, que mostrou a existência de partículas na composição do átomo. Antes, se acreditava que dentro dele havia apenas o núcleo e os elétrons. Aqui e Ali, radiotv.com. Agora, informações gerais para você ficar bem informado nesta terça-feira. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. No despacho, Fachin afirmou que, no contexto da macro-corrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser apartidário. Ao decidir sobre pedido de habeas corpus da defesa de Lula, impetrado em novembro do ano passado, o ministro Edson Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar 4 ações: as do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e 2 ações relacionadas ao Instituto Lula. Segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba, cujo titular na ocasião das condenações era o ex-juiz federal Sérgio Moro,
não era o juiz natural dos casos. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal. A ordem do ministro não precisa de referendo do plenário do STF, que julgará se houver recurso. A PGR disse que recorrerá. Na mesma decisão, Edson Fachin declarou a perda do objeto e extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e questionavam se Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula. Pela primeira vez, a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil ultrapassou a marca de 1.500. O país registrou 1.114 vítimas da doença em 24 horas e chegou ao total de 266.614 óbitos. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 11.055.480 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 19 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes. Segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, com base em monitoramento de portarias publicadas no Diário Oficial da União, o número de leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid, financiados pelo Ministério da Saúde, teve uma queda de 71% em julho de 2020, no primeiro pico da pandemia, ao início de março deste ano, quando o Brasil atingiu recordes de mortes diárias pelo coronavírus. O auxílio emergencial ficará entre R$ 175 e R$ 375, dependendo da composição das famílias beneficiadas, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, o valor médio será de R$ 250. A equipe econômica espera pela aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial, que viabiliza a retomada do benefício. A proposta já foi aprovada na semana passada pelo Senado, mas ainda passará pela Câmara dos Deputados. A expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, é de que o texto seja aprovado nesta quarta, se houver acordo. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Carol, ontem a concessionária de rodovias TEB realizou 23 atendimentos aos usuários. Infelizmente, tivemos o registro de um acidente. O acidente ocorreu por volta das 0 horas e 56 minutos na SP-326, no quilômetro 423, mais 200 metros, sentido sul, no município de Barretos. Envolveu-se nesse acidente uma Scania, segundo informações obtidas pelo condutor. O mesmo trafegava no quilômetro citado quando, por motivos ignorados, veio perder o controle do veículo e tombar sobre o canteiro central. O condutor e acompanhante foram levados para Santa Casa de Misericórdia e Barretos com ferimentos leves. Esses foram os últimos atendimentos, Carol. Bom, Thaisa, quem precisar do auxílio da TEB é só ligar para o 0800. Isso mesmo, basta ligar no 0800 055 1167, repetindo, 0800 055 1167. Nossos serviços são gratuitos, 24 horas a todos os ouvintes, todos os usuários. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações. Uma boa terça-feira para você. Até a próxima, Thaisa. Obrigada, uma ótima terça-feira a você, a todos. Fiquem com Deus e até mais. A informação na sua manhã. Na Tudo Belo, à sua disposição, a coleção Outono e Inverno 2021. Saída de maternidade, macacões de plush, body de manga longa e muito mais para o enxoval de seu filho. Também na Tudo Belo, coleção de calçados de vários tamanhos e modelos e a preços imperdíveis. Tudo Belo,
Amplo estacionamento, loja completa, atendimento personalizado e de acordo com os protocolos sanitários e de saúde. Siga as redes sociais da loja, Facebook e Instagram. Duto Belo, Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, a Fundação Cooper Citrus, Cred Citrus e a educação profissionalizante para o agronegócio. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui e Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Em aulas desde 8 de fevereiro, os participantes do curso técnico em agronegócio, parceria da Fundação Cooper Citrus Cred Citrus com a ETEC Bebedouro. Em 2 turmas, são pelo menos 80 alunos que se preparam para atuar em um dos setores mais representativos da economia nacional. Para o vice-presidente do Conselho de Administração da Cooper Citrus, Matheus Marino, o desafio é fazer com que a tecnologia chegue ao produtor rural, especialmente aos pequenos e médios. Ele observa que a Fundação deve se tornar um centro de referência do agronegócio e um núcleo de formação de pessoas. O curso de técnico em agronegócio, com aulas à noite e duração de 3 semestres, tem seu conteúdo com foco na gestão da propriedade rural, para que o aluno entenda o dia a dia no campo, com noções de negociação, compra, venda e empreendedorismo. O Centro Paula Souza é o responsável pela grade curricular e o corpo docente, enquanto a Fundação fornece a estrutura para as aulas, que no momento ocorrem online com transmissão ao vivo, em atenção às medidas de prevenção à Covid-19. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Prefeitura e Departamento de Promoção e Assistência Social e Fundo Social, em parceria com a CPFL Paulista, finalizam a campanha de troca gratuita de lâmpadas antigas por novas de LED em Bebedouro. Beneficiadas 1.000 famílias participantes de programas sociais e em situação de vulnerabilidade. O objetivo, auxiliar para ações de forma sustentável por meio da troca de lâmpadas antigas
de 60 watts por kits com 5 unidades de tecnologia LED. A Prefeitura e o Fundo Social atuam no sentido de manter as parcerias necessárias, pois apesar das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, os cidadãos buscam o seu desenvolvimento, observa a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Cristiane Carone Serem. Essa ação conjunta com a CPFL demonstra o respeito conquistado pelo trabalho sério e comprometido em prol do bem-estar da população, comenta a vice-prefeita Sebastiana Tavares. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia e aos sábados somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa? Escolha MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, o Bebedouro aperta o cerco por causa da proliferação do coronavírus e de suas variantes. A edição de março da revista Aqui e Ali destaca os 25 anos da Sobeb Distribuidora. Administrada pelo casal Alessandra e Marcelo Vigo, a empresa se destaca no mercado de distribuição de bebidas em municípios da região. O consumidor final é atendido na loja ou pelo sistema de delivery com preços competitivos. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir os pés no outono e inverno. Atenção total para os novos modelos de botas mais pesadas que irão compor seus looks. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre a importância de ter paciência, principalmente nos dias atuais. Confira também uma seleção especial de filmes e séries para aquecer seus dias em casa. A crônica O Mal das Cartas aborda como os gatunos de plantão pintam e bordam nesses tempos de pandemia, em busca de salvar a própria pele e de atender a interesses de terceiros. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Recicle e contribua para o bem do planeta. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande.
Saúde. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. A Prefeitura de Bebedouro segue atenta ao crescimento da pandemia do novo coronavírus e suas variantes. O cenário é muito preocupante, pois o município está com praticamente 100% dos leitos de UTI ocupados e toda a região passa por situação semelhante. Não há vagas de UTI nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Barretos. Vale observar que as cidades de Ribeirão, Rio Preto e Barretos são sedes de DRS, Divisões Regionais de Saúde, e são elas que direcionam os pacientes para os outros municípios jurisdicionadas pelas respectivas regiões. E a informação é que nenhuma das 3 regiões está encontrando leitos nos municípios sob a sua jurisdição. Após implantar medidas de restrição de circulação de pessoas e intensificar a fiscalização, a Prefeitura de Bebedouro decide suspender as aulas nas redes municipal, estadual e particular a partir desta terça-feira, portanto, hoje. A medida terá duração até o dia 19 de março, data prevista pelo decreto do governo do estado para a reavaliação dos números e das fases do Plano São Paulo. Também serão restringidos o atendimento e os horários de expediente em repartições públicas municipais, é claro, com exceção dos serviços essenciais, como na garagem municipal, a coleta de lixo, na UPA, unidade de pronto atendimento, e nos postinhos de saúde. A cobrança da área azul segue suspensa durante toda a fase vermelha do Plano São Paulo. Nesta terça será publicado o decreto municipal com todas as medidas. Portanto, o prefeito Lucas Serem deverá baixar hoje o decreto com as novas medidas, e amanhã no programa Aqui e Ali Notícias você terá todas as informações detalhadas. E equipes da Secretaria de Saúde de Bebedouro prosseguem com a vacinação drive-thru no Sambódromo nesta terça-feira, das 8 horas da manhã às 11 horas da manhã, com aplicação em idosos de 77 anos de idade. Há vacinas para todos. Não é necessário chegar mais cedo. Aqui e Ali, radiotv.com. Para sua sede, a Praça José Estamato Sobrinho Centro, a Prefeitura de Bebedouro divulga tomada de preços para esta terça-feira, dia 9, a 1h da tarde, para a contratação de empresa de engenharia para pavimentação e recapeamento asfáltico na Avenida Doutor Eurico Medeiros e na Rua Henrique Teixeira de Carvalho. Os recursos são do Ministério das Cidades, com contrapartida do município. Os serviços licitados incluem material, mão de obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo por conta da contratada sob regime de empreitada. O edital e os anexos dessa licitação são fornecidos gratuitamente no site www.bebedouro.sp.gov.br ou podem ser adquiridos na Prefeitura por meio de cópia impressa ou em CD, mediante o pagamento de R$20. A execução de cada certame licitatório é realizada em sala ampla e arejada da Prefeitura, bem como os participantes que se fizerem presentes deverão utilizar obrigatoriamente máscara de proteção. Aliás, Carol, por falar em licitação para a contratação de empresa para asfaltamento, a propósito, a faixa de rolamento bem embaixo do viaduto da rodovia Armando de Sales Oliveira, a SP 322, na rua Sergipe,
na faixa que dá acesso aos 20 bairros com 20 mil habitantes da zona norte de Bebedouro, ainda está em obras porque o asfalto foi danificado pelas chuvas do fim de semana, não é? É isso mesmo, está danificado a faixa bairro, centro-bairro, né? Ou seja, quem está no centro e vem aqui para os bairros do setor norte está interditada. A única via de acesso é pelo posto Aparecidinha, ali pelo trevo, né, do Aparecidinha, e também ali pela rodovia que passa próximo a Copercitros, né? Então você entra na SP-322 e consegue acessar aqui os bairros do setor norte, principalmente Jardins, Cláudia 1 e 2 e os demais bairros. Vale lembrar que nos horários de pico, a Guarda Municipal tem efetuado os bloqueios na própria rodovia, com o objetivo de fazer com que os motoristas consigam atravessá-la. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, o movimento já era bastante grande ali no trevo da Aparecidinha, viu, Eduardo? E hoje, que o tempo está bem mais firme em relação a ontem, a expectativa é de que a Prefeitura conclua os serviços ali na faixa de rolamento embaixo do viaduto da SP-322, para que aquele acesso não fique interditado por muito tempo. Para garantir o estoque de bolsas, o Hemocentro de Bebedouro, em anexo ao Hospital Municipal, atende ao público de terça-feira a sábado, das 7 da manhã ao meio-dia, além de realizar coletas noturnas em datas pré-estabelecidas. Para que o Hemocentro consiga atender a população com tranquilidade, é necessário coletar 350 bolsas por mês, o que nem sempre é possível. Cada bolsa pode ajudar até 4 pacientes. O doador tem de apresentar um documento oficial com foto, ter idade mínima de 16 e máxima de 60 anos, pesar mais de 52 quilos e estar bem de saúde. O Hemocentro também realiza o cadastramento de interessados em fazer doação de medula óssea. Informações no 3342-8817, das 7 da manhã às 6 da tarde. O proprietário de veículo com placa final 1 tem até esta terça-feira, dia 9, para o pagamento da terceira e última parcela do IPVA 2021. A data é válida apenas aos contribuintes que optaram pelo parcelamento. O calendário desta última fase segue até o dia 22 próximo para os veículos com final de placa 0. O vencimento do IPVA para o proprietário de caminhão é diferente, com a quitação de 2 maneiras: à vista em 15 de abril ou em 3 parcelas, março, junho e setembro. A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente em portal.fazenda.gov.br/serviços/IPVA. Informações 0800 0170110 ou 11 24506810 ou pelo canal Fale Conosco. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Na Tudo Belo, à sua disposição, a coleção Outono e Inverno 2021. Saída de maternidade, macacões de plush, body de manga longa e muito mais para o enxoval de seu filho. Também na Tudo Belo, coleção de calçados de vários tamanhos e modelos e a preços imperdíveis. Tudo Belo, amplo estacionamento, loja completa, atendimento personalizado e de acordo com os protocolos sanitários e de saúde. Siga as redes sociais da loja, Facebook e Instagram. Tudo Belo, Rua Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 3342-7272. Aqui, Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, Cotidiano e Quaresma.
Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Vacina contra o HPV. Desde que foi incorporada ao calendário nacional de vacinação, milhões de meninas de 9 a 14 anos procuraram as unidades do Sistema Único de Saúde, SUS, para completar o esquema com a segunda dose. A cobertura da vacina só fica completa com as 2 doses. A doença pode causar câncer, sendo o mais comum o de colo do útero. Procure um posto de saúde mais perto de você ou entre em contato com o Disque Saúde pelo número 136 e se informe. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui e ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. A regional do CPP, o Centro do Professorado Paulista, em Bebedouro, de terça a sexta-feira, tem suas piscinas fechadas. Às quintas-feiras à noite e aos sábados e domingos, o clube não abre o seu campo de futebol. São medidas em vigor por tempo indeterminado. Já a secretaria funciona de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde, informa a diretora Cristina Rangel. Ela justifica que os novos horários e as restrições são em virtude do grave momento por que passa o país, o estado e a região com a disseminação da Covid-19 e suas variantes, e também em virtude de diretrizes emitidas pelo governo estadual. Aqui e ali notícias, editorial. Cotidiano e quaresma. Em andamento a quaresma, período de 40 dias de preparação para a Páscoa, tempo propício para o crescimento, principalmente do ponto de vista da fé, da esperança e da caridade. Há quem faça a opção por estabelecer a si mesmo e voluntariamente um pequeno sacrifício, como deixar de ingerir chocolate, refrigerante ou algo de que goste muito. Outros visitam os doentes e se empenham em ajudar os necessitados. Aproveite este tempo favorável para o crescimento em bons valores e virtudes humanas, bondade, cordialidade, simplicidade, entre outros tantos. É acessível para a maioria a atenção a práticas singelas, como telefonema, um amigo que enfrenta dificuldades, atenção caridosa ao responder uma mensagem eletrônica ou ainda a paciência com alguém que tenha um defeito que o incomoda, que você pode tolerar com alegria e amor. Nas pequenas tarefas diárias estão as oportunidades do exercício da caridade. A maioria dificilmente tem condições de envidar esforços para o fim da fome no país ou a redução da criminalidade, mas está ao alcance de todos ser bom profissional ou mãe de família, trabalhadora e carinhosa, ou pai interessado na educação dos filhos. Pequenos gestos e ações que enobrecem e dão sentido à natureza humana. Então, fique atento à responsabilidade de contribuir para mudar o mundo a partir da sua realidade mais próxima e com as ferramentas e capacidades que tem em mãos. É desafiador, neste tempo quaresmal, olhar para o próprio interior para reconhecer limitações e defeitos, planejar mudanças, mudar rotas, resgatar valores, deixar de lado o egoísmo e a indiferença e assim viver com mais intensidade e fraternidade. Mas os novos tempos
E as restrições impostas pelo vírus invisível não impedem de cumprimentar a todos que, por uma ação ou outra, desde que familiar e socialmente positiva, representam dignamente a sociedade com seus exemplos e no exercício da profissão e em trabalho em prol do outro. A propósito desta segunda-feira, 8 de março, um abraço, mesmo que virtual, a todas as mulheres. Ou melhor, foi ontem, né, dia 8 de março, pelo dia dedicado a elas. Ontem nós fizemos, aliás, um editorial realmente voltado para todos os papéis que as mulheres exercem na sociedade. Por falar em quaresma, em vírus invisível, nosso editorial de hoje fica por aqui. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. E na volta do intervalo, no bloco de esportes, Ferroviária de Araraquara faz 5-0 em cima do Botafogo de Ribeirão e se firma no G2 do Paulistão. Santo André e São Caetano empatam. Santos versus Deportivo Lara da Venezuela, hoje pela Copa Libertadores. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. A edição de março da revista Aqui e Ali destaca os 25 anos da Sobeb Distribuidora. Administrada pelo casal Alessandra e Marcelo Vigo, a empresa se destaca no mercado de distribuição de bebidas em municípios da região. O consumidor final é atendido na loja ou pelo sistema de delivery com preços competitivos. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir os pés no outono e inverno. Atenção total para os novos modelos de botas mais pesadas que irão compor seus looks. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre a importância de ter paciência, principalmente nos dias atuais. Confira também uma seleção especial de filmes e séries para aquecer seus dias em casa. A crônica O Mal das Cartas aborda como os gatunos de plantão pintam e bordam nesses tempos de pandemia, em busca de salvar a própria pele e de atender a interesses de terceiros. Aqui e Ali, a sua revista de bebedouro e da região. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta. Mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. 4 jogos realizados ontem pela Copa Libertadores Feminina.
O Corinthians goleou o Universitário do Peru por 8-0. Santiago Morning do Chile e Avaí Kinderman empataram em 0-0. El Nacional do Equador foi goleado pelo América de Cali da Colômbia por 5-1. E o Boca Juniors da Argentina goleou o Deportivo Trópico da Bolívia por 10-1. Pelo Brasileiro Feminino Sub-18 ontem, São Paulo perdeu para o Internacional de Porto Alegre por 1-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Pelo Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, terceira rodada, ontem Santo André e São Caetano empataram em 0-0 e a Ferroviária de Araraquara venceu o Botafogo de Ribeirão 5-0. No dia 17, quarta-feira da semana que vem, às 7h, tem São Bento de Sorocaba e Palmeiras. 2 partidas deram sequência à terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A1 na noite de ontem. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária goleou o Botafogo de Ribeirão por 5-0. Já em São Paulo, no Canindé, Santo André e São Caetano empataram sem gols. O destaque da goleada da Ferroviária foi Bruno Mezenga, que fez 3 gols. O Igor Meritão e Rogério fecharam o placar. Com o resultado, a Ferroviária chegou a 7 pontos e está em segundo lugar do Grupo B com 7 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que lidera por conta do saldo de gols, 8-6. O Botafogo de Ribeirão segue sem vencer com 1 ponto na quarta e última posição do Grupo A. Apesar das tentativas, Santo André e São Caetano não balançaram as redes. O Santo André chegou a 5 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que lidera por ter feito um gol a mais, 4-3. O São Caetano, por outro lado, está em situação mais delicada, ainda sem pontuar na quarta e última colocação do Grupo 4. Desde o alvorecer às 7h, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, Santos versus Deportivo Lara da Venezuela, hoje pela Copa Libertadores. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8h, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A edição de março da revista Aqui e Ali destaca os 25 anos da Sobeb Distribuidora. Administrada pelo casal Alessandra e Marcelo Vigo, a empresa se destaca no mercado de distribuição de bebidas em municípios da região. O consumidor final é atendido na loja ou pelo sistema de delivery com preços competitivos. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir os pés no outono e inverno. Atenção total para os novos modelos de botas mais pesadas que irão compor seus looks. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre a importância de ter paciência, principalmente nos dias atuais.
Confira também uma seleção especial de filmes e séries para aquecer seus dias em casa. A crônica O Mal das Cartas aborda como os gatunos de plantão pintam e bordam nesses tempos de pandemia, em busca de salvar a própria pele e de atender a interesses de terceiros. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O Santos ainda não ganhou na temporada de 2021 e nada melhor do que acabar com esse jejum na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o Peixe recebe o Deportivo Lara da Venezuela a partir das 7h15 da noite na Vila Belmiro pela segunda fase classificatória. Os dois times voltam a se enfrentar na terça-feira da semana que vem, também às 7h15 da noite, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas, na Venezuela. Quem passar ainda tem outra eliminatória antes da fase de grupos da Libertadores. A última vitória do Santos foi no dia 17 de fevereiro, quando bateu o Corinthians, ainda pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Depois disso, foram 3 empates e 2 derrotas. Na temporada de 2021, o Peixe entrou em campo 3 vezes pelo Paulistão. Após empatar com o Santo André e Ferroviária, o time foi goleado pelo São Paulo por 4-0 na estreia do técnico argentino Ariel Holan. O treinador santista não deve poder contar com o principal jogador do elenco. Recuperado da Covid-19, o atacante Marinho voltou aos treinamentos na última sexta-feira, mas ainda precisa se recondicionar fisicamente. Ele não atuou nas últimas 4 partidas do Santos. Ariel Holan tem algumas dúvidas na escalação dos 11 iniciais, que devem ser conhecidos apenas momentos antes da bola rolar. John e João Paulo são as opções para o gol, enquanto Luiz Felipe e Kaique disputam a vaga ao lado de Luan Pérez. O time do Deportivo Lara da Venezuela é uma completa incógnita para essa partida. Isso porque em 2021 foram realizados apenas 2 amistosos. A última partida oficial foi no dia 15 de dezembro do ano passado, quando ganhou do Caracas da Venezuela pelo Campeonato Venezuelano. Árbitro Andrés Matoni do Uruguai, assistente Carlos Barreiro do Uruguai e Horácio Ferreiro também do Uruguai. O Santos deve ir a campo hoje com John ou João Paulo, Sandro, Luiz Felipe ou Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri, Gabriel Pirani ou Bruno Marques, Lucas Braga, Jean Mota e Soteldo, o técnico Ariel Holan. Deportivo Lara da Venezuela deve ir a campo com Angel Gabriel, Jean Fianco, Henri Alcides, Christopher e Jesus, Juan Daniel, José Luiz Cruel, Jeffrey Vargas, Fred Vargas e Telasco José. Técnico Leonardo Gonzalez. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O Corinthians fez 16-0 na estreia, voltou a golear na segunda rodada da Copa Libertadores da América Feminina, realizada na Argentina. Na tarde desta segunda-feira, superou o Universitário do Peru por 8-0 e decretou sua classificação às quartas de final. Campeão da Libertadores em 2019, o Corinthians busca o bicampeonato consecutivo na edição relativa 2020 e que não foi realizada no ano passado em função da pandemia do coronavírus.
Com o resultado 16-0, o Corinthians chegou a 6 pontos na liderança do Grupo A e tem grande vantagem no saldo de gols com 24. Os gols foram marcados pelas jogadoras Grazi, 3, Gabi Nunes, 2, Crivellari, Andressinha e Diane. O desempenho ainda deixou Grazi na artilharia da competição, a Libertadores Feminina, com 6 gols, 1 a mais do que Gabi Nunes. O último compromisso do time paulista na primeira fase será diante do América de Cali da Colômbia na quinta-feira, dia 11, às 5 horas da tarde. No grupo B, outro brasileiro entrou em campo. O Avaí Kinderman ficou no empate sem gols com o Santiago Morning do Chile e chegou a 4 pontos ainda em primeiro lugar. Na última rodada, enfrenta o Boca Juniors da Argentina, quinta-feira, agora às 7h30 da noite. Na terça-feira, a Ferroviária entrará em campo pela segunda rodada do grupo B. Tentará se reabilitar diante do Peñarol no José Amalfitani após ser goleado por 4-0 pelo Libertad Lupenho em sua estreia. Aqui e ali Notícias Esportes. Com o Barretos, o Olímpia e o Comercial de Ribeirão como representantes da região, o Paulista da Série A3 tem o formato de 2019 e 2020. Os 16 times se enfrentam em turno único. Após 15 rodadas, os 8 melhores avançarão ao mata-mata, enquanto os 2 piores serão rebaixados à segundona de 2022. Em caso de igualdade de pontos e de saldo de gols nos duelos das quartas de final em diante, o time de melhor campanha avança para a próxima fase. Apenas os finalistas garantem acesso ao Campeonato Paulista da Série A2 de 2022. Agora a Série A3. Para o Campeonato Paulista da A3, o Olímpia tem como técnico José Francisco de Oliveira, bastante conhecido no interior paulista, com passagens por São José, Atlético Monte Azul, São Bernardo, Taquaritinga, o próprio Olímpia, Paulista de Jundiaí e Tapirense, seu último clube. São 20 atletas emprestados pela AIRC Esportes de São Caetano do Sul. Para compor a comissão técnica, o auxiliar técnico Pedro Paulo Alves, mais conhecido como PP, Gustavo William do Amaral Mota Caiçara como preparador físico, Amarildo Arca, preparador de goleiros, Tiago Augusto Pereira Frick, massagista, e Roberto Prado, o Robertão, como mordomo. E na terceira divisão do estadual paulista, o Olímpia fez sua estreia no dia 7 de março, às 10 horas da manhã, no estádio Maria Tereza Breda, diante do Nacional da capital. A expectativa é de que os clubes da região Comercial, Olímpia e Barretos realmente façam aí uma boa campanha neste campeonato da Série A3, bastante atípico, aliás, porque, afinal de contas, a pandemia acaba realmente tirando do eixo tudo aquilo que vinha sendo organizado de uma forma rotineira. Com isso, Olímpia, Barretos e o Comercial de Ribeirão, é claro, a exemplo dos outros 13 clubes participantes da Série A3, tem que realmente fazer, como se diz aqui na região, das tripas o coração. Até porque, do ponto de vista da arrecadação, os estádios não estão recebendo público, o que dificulta muito, porque o caixa das partidas, em termos de arrecadação, conta muito para completar a folha de pagamento dos clubes da região, principalmente de Olímpia, Comercial de Ribeirão e também o Barretos. Então, a expectativa
de que a pandemia passe logo com a vacinação e tudo então possa voltar ao normal. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.